7h31 e agora damos as boas-vindas oficialmente, né? Porque a gente já estava conversando aqui, ao jornalista, grande jornalista Adelfran Lacerda, e na condição de começar batendo o papo na condição de porta-voz, vamos dizer assim, né? Assessor de imprensa da empresa Águas do Paraíba, do Grupo Águas do Brasil. Eu passo a bola para o Arnaldo, para ele iniciar aí o bate-papo com a Adelfran. Bom dia, Adelfran, em primeiro lugar. Bom dia, Marco Antônio Rodrigues, bom dia, Arnaldo também, com muita satisfação que estamos participando aqui desse programa da Rádio Folha FM, e é uma satisfação especial ainda de estar com dois amigos, com duas pessoas que são do nosso relacionamento e do nosso convívio também, e a satisfação maior por poder prestar conta à sociedade de Campos, à comunidade de Campos, à população campista, dos serviços que estão sendo realizados pela concessionária Águas do Paraíba. Então, só aproveitando o gancho dessa prestação de contas, lembrar que está aberto nos comentários do stream no Facebook ou no grupo do Folha no Ar, para quem faz parte do grupo do Folha no Ar aqui no WhatsApp, que a gente repassa perguntas, passa as perguntas aqui pelo Lacerda, dentro do possível, dentro que for, né, da sua área aí, que é assessor de imprensa, meio que tem que saber um pouquinho de tudo, né, Lacerda? A gente fica ali correndo atrás das informações, mas dentro do que ele puder compartilhar de informação, com certeza ele vai estar passando para a gente. Mas a gente vai começar falando, Lacerda, da situação da SEDAI no Rio de Janeiro. Passa aí por um problema seríssimo na cidade do Rio de Janeiro. Quem tem acompanhado o noticiário nacional tem visto isso. As imagens que a TV Globo, sobretudo, mostra quase todo dia, aquela água saindo de uma cor terrível da torneira, né? E já gerou exoneração, inclusive há a possibilidade de privatização do serviço, enfim. E a situação de Campos? Lá, o sistema Guandu é abastecido pelo Rio Paraíba, é um desvio que vai do Rio Paraíba. E aqui a gente também usa a água do Rio Paraíba. O problema está no Paraíba, o problema está lá em outra forma. Como que está o panorama em Campos da situação da água que é oferecida à população? Fazendo um resumo da situação do Rio de Janeiro, realmente o problema maior é causado pela bacia hidrográfica do Rio Guandu e dos seus afluentes, lá perto de Queimados e Japeri, naquela região da Baixada Fluminense. E é um problema localizado naquela área porque recebe uma grande contribuição de esgoto, que não é tratado nos municípios, e recebe um grande volume também de matéria orgânica. O que acontece? O rio ele tem uma vazão suficiente para abastecer aí cerca de 9 milhões de pessoas nos municípios que atende do Rio e também do entorno do Rio de Janeiro, graças a desvios que são feitos da água do Rio Paraíba do Sul, na barragem do Funil e na barragem de Santa Cecília, ali na zona do centro-sul fluminense. Então, o volume de água não é o problema. O problema é que essa água, antes de entrar na estação de tratamento de esgoto, ela fica num lago. E nesse percurso que ela chega nesse lago e no próprio lago, ela se mistura com esgoto. E o que acontece com isso? Devido a algumas condições climáticas também, de insolação, temperatura e a própria qualidade da água que chega, há uma grande proliferação de algas. E as algas elas se alimentam de matéria orgânica. As algas se alimentam de esgoto. E nesse processo delas comerem essa substância orgânica, elas excretam um tipo de substância orgânica também que se chama geosmina e que na verdade provoca esse gosto alterado da água e esse sabor de terra. Campos também já teve esse tipo de problema muitos anos atrás. Eu me lembro que quando eu era criança, eu nasci em Campos, estou em Campos há muito tempo, a gente 2 ou 3 vezes por ano a gente sentia que a água de Campos tinha um gosto de pó de broca. Era esse o gosto que eu me identificava na minha infância. Isso ocorria pela presença de algas também no Rio Paraíba do Sul, aqui em Campos, devido à alta insolação, alta luminosidade e determinadas condições de vazão do rio menores. Essas condições juntas, elas propiciavam a formação de alga e que à época não eram combatidas como deveriam ser combatidas. O Rio de Janeiro está começando a tomar um caminho certo agora com medida emergencial de usar carvão para fazer com que essa substância ela se precipite e não chegue nas torneiras, mas o Rio de Janeiro precisa de muito mais do que isso. O Rio de Janeiro precisa por um processo correto e eficiente de tratamento de esgoto.
O Rio de Janeiro inteiro, o estado do Rio, com mais de 70 municípios, hoje nós temos aí aproximadamente 36 a 40% de esgoto coletado, e nem todo esgoto que é coletado ele é tratado. E especificamente da situação do Guandu, que não é o nosso foco aqui, o nosso foco é campo, mas nós podemos dizer, investimentos pequenos da ordem de 30 a 50 milhões já poderiam reduzir bastante essa carga orgânica no Rio Paraíba, retendo e desviando o esgoto que está sendo despejado diretamente no rio para outros canais, mas a gente não vai chegar lá. Aqui em Campos a situação é bastante diferente. Aqui em Campos nós temos a concessionária Águas do Paraíba, integrante do grupo Águas do Brasil, que assumiu os serviços de saneamento em 1999. Quando a empresa chegou a Campos, o nível de tratamento de esgoto de Campos era zero. Campos tinha uma coleta de esgoto aqui na região central, no Parque Nova Brasília, uma pequena parte de Guarulhos, ali próximo à igreja de Santo Antônio, mas era o esgoto que era lançado 100% in natura no Rio Paraíba e no canal Campos Macaé. Hoje essa realidade mudou. Hoje Campos já é considerada a terceira melhor cidade do estado do Rio de Janeiro em saneamento. À frente de Campos nós temos apenas Niterói, que é uma das 10 melhores do Brasil, e ficamos alternando a segunda posição com Petrópolis, sendo que Niterói, Petrópolis e Campos fazem parte do mesmo grupo, o Grupo Águas do Brasil. A água de Saquarema, Araruama, é muito boa qualidade. Já se fez testes ali, eu me lembro, o prefeito mostrava isso e tal, a água de boa qualidade, que também é do grupo, eu não estou puxando, que é água de Juturnaíba, da região ali de Araruama. Exatamente, é Águas de Juturnaíba, uma outra empresa do grupo também, só para ilustrar essa conversa nossa, o Marco Antônio. Eu cheguei a mandar uma matéria que a Folha publicou no domingo sobre a qualidade de água de Campos para o secretário de obras de um dos municípios da região, que estava em Paraty. A resposta que ele me deu foi o seguinte: aqui também falou muito bem da água de vocês, porque Paraty também é da concessionária Águas do Brasil. Ou seja, mostrando, o que a gente quer mostrar com isso? Embora a gente sempre reconheça o valor e a capacidade da SEDAI, dos funcionários da SEDAI. A SEDAI já foi a primeira melhor empresa de saneamento público do Brasil. Hoje continua sendo ainda, está entre as melhores empresas do Brasil, do primeiro grupo de São Paulo com a Sabesp, no grupo do Paraná com a Sanepar. Então é uma empresa que deve ser muito respeitada pelo grande serviço e eficiência que presta no serviço de água. Mas infelizmente a SEDAI não investiu muito em esgoto como precisava fazer. E aí esses problemas agora estão sendo corrigidos. Não é um problema só da SEDAI, é um problema do Brasil inteiro. No Brasil inteiro, para se ter uma ideia, de 40% a 45% do esgoto ele é coletado, mas a maioria desse esgoto não é tratado. E o Brasil está se acordando para essa necessidade de romper com esse quadro vergonhoso, porque nós temos um quadro de saúde pública muito degradado em função da falta de saneamento. Para se ter uma ideia, cerca de 80% das internações hospitalares no Brasil, elas são provocadas por doenças hídricas ou de veiculação hídrica, ou seja, água de má qualidade ou esgoto que não é tratado. Temos o reverso dessa moeda também. A cada R$1 que se investe em saneamento, se reduz a despesa em saúde pública de R$4. Essa realidade pode ser comprovada aqui em Campos, no seu índice de desenvolvimento humano. Há mais ou menos 15 anos atrás, Campos tinha uma média de 900 a 1.100 internações hospitalares por ano por falta de condições ambientais. O último índice divulgado pelo Ministério das Cidades e o Ministério da Saúde atesta que Campos hoje tem cerca de 100 casos de internações hospitalares por ano, provocado por, certamente, doenças de veiculação hídrica. É claro que esse quadro ainda é muito grande, mas isso vai se reduzindo de uma maneira muito intensa e muito forte. Então, resumindo, a gente está falando de esgoto realmente porque Campos hoje tem mais de 93% de coleta de esgoto na área do contrato de Águas do Paraíba, e desses 93%, 100% tratado. São 8 estações de tratamento de esgoto em funcionamento, um recorde no estado do Rio de Janeiro,
E isso dá uma garantia muito grande para a água que a gente está mandando até para o litoral. A sua cidade, São João da Barra, tem se beneficiado muito disso. Exames de laboratórios, exames de coleta e amostras de água daquela região já comprovaram que a carga orgânica que está chegando a São João da Barra reduziu muito nos últimos anos, em função desse tratamento de esgoto em Campos. É um trabalho realizado por Águas do Paraíba com muita dedicação e também empregando tecnologia, porque não adianta enfrentar hoje situações de água e de esgoto sem o emprego de alta tecnologia e de produtos químicos adequados também. Fazendo um pequeno resumo do que isso significa, Águas do Paraíba realiza 6.000 análises de água todos os meses para controlar e verificar a qualidade dessa água. São 200 análises que são feitas diariamente para verificar se a água está boa ou não. Mas nós não fazemos só análise da água que chega na estação de tratamento e que sai das estações de tratamento. A gente também faz a coleta de água em pontos diferentes da cidade e do município, porque a gente procura saber como a água está chegando na casa das pessoas. Então, esse tipo de controle rigoroso da qualidade de água já é uma garantia da qualidade do produto. Mas não basta só isso. Ainda são realizadas cerca de 100 análises mensais, que é feita por um laboratório independente nosso, credenciado pelo INEA, para certificar se a água tem qualidade ou não. Então é um conjunto muito grande, esses investimentos que foram feitos de saneamento em Campos, e isso mudou a nossa realidade, foram cerca de 500 milhões de reais. É um investimento muito vultoso. Para vocês terem uma ideia, o que é o 500 milhões de reais? A SEDAI agora ela deve passar por um processo de desestatização, ainda não vai ser privatização, porque no modelo criado pelo governo do Rio de Janeiro, a SEDAI ainda vai continuar produzindo água e vendendo essa água para as concessionárias que assumirem os blocos que serão licitados, mas espera-se que dessa licitação da SEDAI sejam gerados 32 bilhões de reais em investimentos em saneamento nos próximos 20 anos. Sendo que 6 bilhões nos 5 primeiros anos em esgoto e mais 5 milhões de investimentos em água. Ou seja, 500 milhões, perto dessa ordem de grandeza, a gente vê assim como Campos progrediu e como Campos está avançada nessa situação. Por isso que Campos hoje é realmente considerado um modelo de saneamento no Brasil, e quem diz isso não somos nós. É o Instituto Trata Brasil, que é um instituto independente, que faz análise o ano inteiro e todos os anos sobre os municípios brasileiros, a situação de esgoto e de água, com base em dados oficiais que são gerados pelo Sistema Nacional de Informações em Saneamento, pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério das Cidades. Lacerda, você colocou na sua explicação sobre a situação do saneamento em Campos que a Águas do Paraíba contempla ali 93% da área de atuação. O que seria isso para o nosso ouvinte entender? Vocês não atendem ainda ao município inteiro, o contrato não prevê o município inteiro, são os novos loteamentos que vão surgindo. O que seria essa área de atuação em si? Isso é uma situação contratual, ou seja, quando a licitação de serviços foi feita lá atrás, ficou determinado que seria atendido em água toda a cidade de Campos e mais as sedes distritais do município de Campos. E ficou determinado também a coleta de esgoto em toda a cidade de Campos, que concentra 80% da população do município. Mas essa situação ela é progressiva e ela vai ser modificada. E eu vou explicar isso de uma maneira muito simples. Quando a concessionária assumiu, nós tínhamos aqui a estação de tratamento de esgoto da Coroa, que é uma das maiores, uma das mais modernas, mais complexas e completas do estado do Rio e do país, que ela consegue tratar até 1.200 litros de água por segundo. Ou seja, é como se cada caixa de 1.000 litros do reservatório da casa das pessoas estivesse sendo enchido por segundo, continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então tinha-se essa estação e tinha outros sistemas menores de produção de água nas sedes distritais de Campos. Alguns anos depois, o poder público municipal ele viu que ele não estava dando conta de resolver a situação da água no interior do município, na zona rural do município. Convocou Águas do Paraíba para enfrentar esse desafio também, e hoje Águas do Paraíba tem, na verdade, em Campos, 46 sistemas produtores de água,
54 poços profundos e 74 distritos e localidades atendidas. E com o esgoto vai ser a mesma coisa. A sociedade quer isso, a sociedade exige isso e a sociedade precisa disso. Eu falei agora há pouco de São João da Barra, né? Uma grande crítica lá à SEDAI, que é a responsável pelo serviço, é que a SEDAI oferece água, mas não trata esgoto. E aí começa toda uma movimentação, inclusive na época do prefeito Neco tentou fazer lá uma interdição na SEDAI, mas que acabou não dando em nada. Mas você falou sobre essa questão dos distritos, aí no grupo aqui do Folha no Ar, no WhatsApp, ontem o Marco Barcelo fez uma pergunta com relação exatamente a isso. Deixa eu só encontrar a pergunta dele aqui. Existem localidades como... Não, essa aqui é outra que vai ficar para mais tarde. São duas perguntas dele. Na verdade, do Robson Lessa. No interior do município, a água é captada em poços artesianos. Gostaria que fosse explicado como isso acontece e que tipo de tecnologia é usada para tornar essa água totalmente potável. É a pergunta do nosso ouvinte Robson Lessa. O que acontece em Campos dos Goitacazes? Essa região de Campos, essa área de Campos, ela tem o privilégio de ter o segundo maior aquífero de água doce do continente, da América do Sul. Ele só é um pouco menor do que o aquífero Guarani. Então nós temos, no subsolo dessa região, em áreas mais profundas dessa região, segundo a análise feita por geólogos, nós temos cerca de 50 rios paraíbas, em termos de vazão, volume e quantidade de água. É muita quantidade de água, e essa água é uma água que a gente fala que é reserva para o futuro, porque para as próximas gerações, porque realmente a gente não sabe como é que ficarão as águas superficiais daqui para frente. Então nós temos que ter uma segurança hídrica também para as próximas gerações. Mas não há nenhum problema de que, desde que corretamente você possa extrair água decorrente, produzida e fluída por esses aquíferos, para trazê-la para a superfície para fazer a captação de água profunda. E Águas do Paraíba usa para isso a mesma tecnologia de perfuração de poços de petróleo. Então nós temos, por exemplo, poços com 200 metros de profundidade, dentro de todas as técnicas, cumprindo todas as exigências para a captação dessa água de maneira rigorosamente controlada, e uma água de excelente qualidade. Ali no Farol de São Tomé, por exemplo, ali próximo a Boa Vista, nós temos o maior poço em produção de água no estado do Rio de Janeiro, captado justamente a mais de 200 metros de profundidade. São cerca de 150 litros por segundo que são captados lá no conjunto da nossa estação, e é uma água de tanta qualidade que a própria Petrobras ela se serve dessa água, e a gente sabe o rigor que a Petrobras tem nisso também, pelas análises que ela faz da nossa água também, que é a gente pode considerar isso mal de tarde também, consome a nossa água com toda tranquilidade, e isso acontece também em outras áreas rurais do município, em outros distritos. Nós temos geólogos que fazem o estudo de todo o subsolo da região e a hidrodinâmica da água do subsolo. Então a gente consegue captar água de excelente qualidade, ou se tiver com uma quantidade de ferro um pouco maior, que é comum nessa região também, a gente tem a forma de tratamento adequada para extrair, para tirar esse ferro da água. Adelfran, eu li um artigo há uns anos atrás de que hoje em dia existe uma tecnologia muito desenvolvida, e muito natural, mas desenvolvida, de esgotos, sistemas de tratamento de esgoto, não de tratamento, mas sistemas de captação de esgoto na própria casa, que é o que a gente chamava antigamente de fossa, e que chama, né, até atualmente de fossa. E esse artigo dizia que, bem projetado, bem trabalhado, isso é muito eficiente e tira um pouco o peso das grandes cidades, por exemplo, nos bairros mais afastados, das concessionárias que são obrigadas a tratar o esgoto, né? Que alivia um pouco. Você concorda com isso? Isso é fato? Existe hoje realmente condições de você ter sua fossa e tal, em boas condições de tratar seu esgoto? Essa, na verdade,
continua sendo uma salvação para muitos municípios, para a maioria dos municípios do Brasil. Tanto que o próprio Ministério da Saúde reconhece que o uso de fossas sépticas é a contribuição que deve ser dada pelo proprietário do imóvel quando a sua área não é servida pelo trabalho de coleta e tratamento de esgoto. E bem feita, uma fossa ela tem uma longevidade muito grande e ela realmente retém uma carga orgânica toda, e o que vai para o subsolo é uma quantidade muito menor e é diluída, e essa caixa e essa fossa deve ser limpa. Uma média de frequência para isso seria a primeira limpeza dela, cerca de 5 ou 10 anos após a construção dela, e a partir daí, no máximo, a cada 2, 3 anos. Menos do que isso é um indicador de que a fossa não está funcionando bem. Uhum. Agora, nós temos, olha só, o esgoto, nós temos várias maneiras de tratar esse esgoto. Um deles são as estações convencionais de tratamento de esgoto, que usam o processo anaeróbio e aeróbio, explicando numa linguagem mais simples para quem está nos ouvindo. Na verdade, esse esgoto, a gente costuma contar uma historinha nas palestras que a gente dá, nas aulas que a gente dá, nos cursos que a gente dá, que é o seguinte: nós retiramos uma água do Rio Paraíba do Sul, que tem muitas impurezas, tem muitos produtos diluídos e misturados nela, levamos ela para as nossas estações de tratamento de água, retiramos todas as impurezas, as partículas sólidas que estão nessa água, inclusive as partículas dissolvidas, desinfeccionamos essa água com aplicação de cloro e ainda servimos a população com adição de flúor, que é um produto que tem enormes benefícios para a saúde humana que não cabe nesse momento comentar. A gente manda essa água de altíssima qualidade para a casa das pessoas e, na verdade, o que ocorre? As pessoas usam essa água, sujam essa água, porque é preciso fazer isso, lavagem, nas necessidades fisiológicas, tudo isso. Nós somos obrigados a retirar essa água suja da casa das pessoas, levar para as nossas estações de tratamento de esgoto, tirar essas impurezas da água novamente e devolver para a natureza uma água mais limpa do que a gente capta do próprio Rio Paraíba. Uhum. Então, uma coisa que a gente não costuma dizer, porque pode dar má interpretação, mas na Europa, por exemplo, a água resultante do processo de esgoto, depois de um refinamento do tratamento dela, é servido para as pessoas para voltar para a ingestão. Isso é perfeitamente possível, sem nenhum problema. Hoje, Campos já está na metade desse processo, porque as estações de tratamento de esgoto, como elas são muito modernas e elas são eficientes também, a gente faz o reuso dessa água do esgoto. Então, o esgoto, depois de limpo, a gente pega esse efluente resultante do tratamento, passamos por uma pequena estação de tratamento e essa água ela é devolvida novamente para a natureza sob forma de rega de jardins, de praças e também para limpezas de praça e para obras de construção civil. Então, mas existem vários processos. A gente tem um processo, por exemplo, que é diferente para tratamento de esgoto, só para fechar a questão das fossas, que é o uso de biodigestores. Biodigestores são pequenas instalações que são feitas com garrafa PET, com pneu de carro. É um processo totalmente usando material reciclável para pequenas comunidades e que trata o esgoto muito bem também. Então, são várias as formas e o que precisa ser feito é atender a população cada vez melhor. Nós temos aqui alguns comentários nas redes sociais, Lacerda. Eu vou trazer alguns aqui. O Gildo Henrique, que tem uma pergunta dele que eu vou trazer no próximo bloco, que ele deixou lá no grupo ontem, foi o primeiro a dar uma sugestão. Não esqueci, vai estar ali no próximo bloco. Já eu trago para você. Mas também falando que essa questão do Poço de Boa Vista é interessante, ele não sabia. Desculpa. O JC Cordeiro manda um abraço para meu amigo Lacerda, diz que é Lourinho, que foi funcionário em CAP, eu acho. Parabéns, Lacerda. Lourinho foi um dos melhores funcionários que nós tivemos na concessionária Águas do Paraíba e ele era tão bom funcionário que depois de sair ele montou uma empresa para ele e presta serviço para a empresa. Mas tem também aqui um comentário mais crítico, que é do Maurício Furel Batista, nosso assíduo ouvinte e sempre participa aqui com a gente nas redes sociais. O Maurício está falando: bom dia, a compensação dos royalties de petróleo não é para saneamento básico. Águas do Paraíba está há décadas e ainda vemos esgoto a céu aberto. Um contrato de mais de 30 anos, milionário, mais reclamado no PROCON. É a situação mesmo? Águas do Paraíba lidera a lista de reclamações aqui do PROCON? Isso é uma ótima oportunidade para a gente falar de um problema grave de Campos.
Olha, logicamente, as maiores prestadoras de serviço de uma comunidade, empresa de energia elétrica, empresa de telefonia, fornecedores de sinal a cabo, de internet e de televisão, serviço de esgoto também, como ela atende um volume muito grande de pessoas, é natural que também o nível de reclamação seja em números absolutos maiores, mas em números relativos não. Para vocês terem uma ideia do total de clientes de Águas do Paraíba, o que chega de reclamação ao PROCON é menos de 1% do total de clientes. E desse 1% que chega no PROCON, 80% dos casos são resolvidos no próprio PROCON em negociação direta. Sem nenhum problema para o nosso cliente, sem nenhum problema para a empresa. E no restante, são gerados processos judiciais, e nesses processos judiciais, olha só, eu estou falando de 20% das reclamações que chegam, que é menor do que 1% do total de clientes. A maioria absoluta dessas ações, mais de 90%, o cliente não tem razão e a justiça dá ganho de causa para a empresa. Mas vamos agora à questão do vazamento de esgoto, porque essa é uma questão muito séria que precisa ser encarada objetivamente. Tem pessoas que não são muito bem esclarecidas sobre o assunto e dizem que a tarifa de esgoto tem que ser menor do que a tarifa de água, porque a pessoa não retorna para o esgoto toda a água que chega na casa dela. Ela faz rega de jardins, ela ingere isso, etc. e tal. Só que a gente precisa informar que o custo do tratamento de esgoto é muito maior do que o tratamento da água. Essa relação é de 1,9. Ou seja, tratar do esgoto é quase o dobro do custo de tratar água. E mais ainda, entrando no problema do vazamento. Nós recolhemos no esgoto de Campos uma enorme quantidade de materiais e um enorme volume de água que não é produzido por nós. Vou explicar isso detalhadamente. Nós tiramos lixo das nossas redes coletoras de esgoto, nós tiramos garrafas PETs, nós tiramos preservativos, nós tiramos absorventes, nós tiramos fraldas, nós tiramos restos de móveis, nós tiramos tecidos. Ou seja, a quantidade de lixo que chega na estação de tratamento ela é muito grande. Mas qual é o maior problema desse lixo? Quando chega na estação, dá um jeito de separar, trata tudo bem. Nós temos em Campos, Arnaldo, mais de 1.000 quilômetros de redes coletoras de esgoto enterradas no subterrâneo. Ou seja, como se você fosse ao Rio de Janeiro e voltasse quase 4 vezes. São mais de 1.000 quilômetros de redes coletoras de esgoto, tratando esgoto 24 horas por dia, 7 dias por semana. E com uma particularidade, Campos, como a topografia dela ela é muito plana, o que acontece? Para o esgoto ser tirado da casa das pessoas, levado para as ruas e chegar à estação de tratamento de esgoto, seria necessário redes coletoras muito profundas, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros de profundidade. Isso é inviável. Para causar a queda d'água por gravidade. Por gravidade, claro. É possível, mas isso é muito custoso e não é tão eficiente quanto o processo usado por Águas do Paraíba. O que a Águas do Paraíba faz? Ela dividiu a cidade de Campos em microbacias, que são regiões que têm uma depressão um pouquinho maior, ou seja, são áreas de bairros que tem uma parte dela que são um pouquinho mais baixa do que o nível do mar, e ela pega o esgoto das casas e das ruas e direciona para essas microbacias coletoras. E nessas microbacias coletoras existem estações elevatórias de esgoto que bombeiam esse esgoto para a estação. Para vocês terem uma ideia, quando assumimos o saneamento de Campos, Campos tinha cerca de 20 estações elevatórias para coletar o esgoto da parte central e de Guarulhos sem nenhum tratamento. Hoje são mais de 250 estações elevatórias de esgoto, monitoradas 24 horas por dia também. Por que o vazamento? Aquele lixo que chega na estação de tratamento de esgoto, antes entope as nossas elevatórias. Não tem como. É muito comum a gente ver em Campos, por exemplo, quando chove e as pessoas não têm redes de galerias pluviais para receber água da chuva, elas vão no meio da rua, levantam aquele tampão que tem lá para esgotar a água de chuva mais rápido.
A rede coletora de esgoto ela não é preparada para receber água de chuva, porque os volumes de água de chuva são muito grandes. As nossas redes coletoras têm uma média aí de 150 milímetros, 200. Então elas não podem receber água. Então a quantidade de areia que é carreada para essas estações elevatórias é impressionante também. Junta o lixo, junta esses trapos todos que chegam, mais água e mais areia, o que acontece? A estação elevatória para de funcionar, porque o motor para, ele não tem como ficar trabalhando, ele paralisa realmente. E até a gente ir lá e consertar, tem extravasamento. Então a gente pede à população para que tenha muita preocupação com isso. Não se joga lixo em vaso sanitário, não abra bueiros de rua para esgotamento de água de chuva. E quer ver outro problema grave? Além da areia que chega com a água de chuva, a maioria das residências de Campos não tem um sistema de coleta de água de chuva nas suas casas. Elas não têm calhas, por exemplo, para direcionar essa água para a rede pluvial e nem para fazer o reaproveitamento dessa água. Então, praticamente toda a água que cai nos telhados e nos quintais também são carreados para a rede de esgoto. Então não é uma questão de ineficiência, é uma questão de conscientização e a necessidade de adequação também dos imóveis. Bom, são 8h02, vou pedir um intervalo a vocês dois e voltamos já, um intervalo pequeno agora e a gente segue. Temos as perguntas do grupo lá, tem perguntas interessantes para a gente fazer um debate aqui. Vamos então nesse pequeno intervalo e voltamos em instantes. Quando se pensa